Seja muito bem-vindo ao Pouco Sei, esse podcast que a gente tem o objetivo de apontar para Jesus sempre e sempre. Vou agradecer às curtidas, às visualizações, aos feedbacks. Siga a gente no Spotify, curta aí o canal, ativa o sininho para as notificações e vamos lá. Hoje é quinta-feira, hoje é o nosso quadro Entre Mundos e Versículos. Eu tinha prometido para vocês que o próximo Mundos e Versículos não seria anime e agora vai ser livros. E, cara, vai ser 7 episódios nas quintas-feiras de um livro que, querendo ou não, eu sou muito apaixonado porque é uma ficção cristã chamado As Crônicas de Nárnia, do autor C.S. Lewis. É uma fantasia, é uma história fantasiosa, porém ela aponta muito a Cristo, muito mesmo, e é muito legal. Então eu vou ler o livro não por ordem cronológica de tempo escrito, mas por ordem cronológica de acontecimentos em Nárnia. E só para trazer um contexto, né, para vocês do todo, né, ele traz uma fábula, né, são 7 fábulas e essas 7 fábulas apontam para histórias cristãs. Isso ajuda, né, uma ficção cristã porque temos magos, elfos, magias e tudo mais, mas é legal, traz muito entendimento, muitos dilemas, né? Os personagens eles vivem essas crises, vamos falar assim, que a gente vive, tem essa vivência, e o C.S. Lewis ele é um autor cristão e trouxe muito bem, ele é conhecido por outros livros aí, Cristianismo Puro e Simples, mais objetivos, mas hoje eu quero trazer essa ficção cristã e vamos começar com o nosso primeiro livro. Eu estou muito empolgado porque, querendo ou não, é uma literatura que eu gosto muito. O objetivo ali é trazer esse mundo de livros, então vão ser 7 episódios, 7 quinta-feiras, falando sobre as Crônicas de Nárnia, e o primeiro livro na cronologia de acontecimentos se chama O Sobrinho do Mago. Esse livro, ele começa contando a história de 2 personagens, Dickory e Polly. Eles estão brincando e tudo mais, e eles conhecem o tio deles, que é o André. E esse tio André, ele é meio misterioso. E aí meio que ele mostra um anel para eles, 2 anéis mágicos para eles, que são cores verdes e amarelo. E esses anéis teletransportam eles para um mundo. Então quando eles pegam a primeiro contato, a Polly some e o Dickory começa a questionar o tio, por que fez isso, por que aquilo, sem entender. E quando ele também vai, ele se teletransporta para esses bosques entre mundos. E é aqui que começa todo o dilema, né? Quando eles entram nesses bosques, eles conhecem vários lagos ali dentro e começam a entender ali como que começa a se teletransportar. Eles se teletransportam para o mundo real deles e depois voltam. E aí o Dickory tem uma grande ideia. Ele pensa assim, cara, vira pra Polly e fala, vamos investigar os outros lagos, né? Porque eles mergulham um lago que não se molha, mas eles teletransportam. E aí, o primeiro lugar que eles vão chama... É uma cidade totalmente... O primeiro lugar que ele teletransporta é uma cidade totalmente arruinada. Uma cidade totalmente destruída. E ela se chama Charm. Só que eles vão descobrir isso mais pra frente através do livro. Isso aqui é uma resenha, mas vou dar spoilers dos momentos. Então, pessoal, se vocês querem ler, vão se fantasiar, porque não, infelizmente, a gente conhece o filme, né, que é o segundo livro, é o mais famoso ali, que é a Feiticeira, o Era-Roupa e o Leão, né, que a gente tem. Mas aqui a gente vai entender a origem de como surgiu esse Era-Roupa. Então, fica com a gente e vamos que vamos. Então, eles conhecem, essa cidade está totalmente destruída, existem pessoas ali congeladas e tudo mais. E aí, a gente descobre um grande dilema. Já começa ali um grande dilema que o Dickory ele apresenta. Ele vê um sino muito brilhoso, muito. E aí o sino tem um escrito embaixo, que é: faça a sua escolha, aventureiro intrepido. Toque o sino e enfrente o perigo, ou temente o perigo, fique a imaginar o que teria acontecido se tivesse tocado. E ali o Dickory começa a ficar confuso, né? Ele começa a ficar curioso. E ele toca o sino. E a partir do momento que ele toca o sino, ele ativa ali a feiticeira que estava congelada, conhecida como Jadis. Ela representa o próprio mal ali na história, né? Ela vai ser a feiticeira que vai aparecer no segundo livro ou até no filme. Ela representa todo o mal, toda a ideia. E aqui que começa o primeiro dilema, a primeira lição. Dickory, ele tem uma ideia e traz essa ideia da tentação. E a gente também tem isso no nosso dia, né? Nosso dia a dia. Muitas vezes a gente é tentado. E muitas vezes vem esse dilema do sino na nossa cabeça.
será que se eu tivesse feito isso, será que o que aconteceria? Ou será que eu vou ficar martelando aquilo na minha cabeça? Nossa, imagina, se eu tivesse trapaceado aqui nesse momento, no meu trabalho, se eu tivesse passado a perna em alguém, talvez eu teria conseguido algo mais, ou será que não? Aquela famosa frase que a gente escuta, você só vive uma vez, isso encoraja ali, né? De Corey, essa dúvida, o C.S. Lewis traz pra gente esse senso de tentação. Muitas vezes a gente é tentado, e aí Jesus ensina a gente fugir da tentação, né? A gente correr desse processo. Porque muitas vezes a gente pensa que somos fortes, né? Eu sou forte, eu consigo enfrentar o pecado de frente. E não necessariamente. Muitas vezes a gente consegue ceder ao pecado, né? Muitas vezes a gente tem uma decisão muito complicada. E ali, voltando para a história, só um parênteses que eu esqueci de falar, o Diggory, a mãe dele está doente, de cama, muito doente. Guarda essa informação que ela vai ser muito importante. Então, quando eles conhecem ali a feiticeira, a Jadis, ela começa a falar para ela como que aconteceu, e na cabeça dela, eles são os súditos delas, né? São escravos dela. E aí ela começa a falar que os reis eram muito gananciosos e todas as situações, e ela usou uma palavra que era uma palavra mágica que chamava execrável. E quando usasse essa palavra, ela mataria todas as coisas, tudo que tem vida, e só deixaria a pessoa viva que pronunciou. Então você vê, ela quis destruir uma cidade inteira por puro egoísmo. E muitas vezes na vida a gente tem isso, né? O egoísmo, a situação da gente pensar só do nosso lado e não enxergar o nosso em volta, né? Ali ela traz uma ideia de ambiente de leis e situações que reis ali posicionavam, que tinham muito interesse, mas ela quis trazer como se fosse a bonzinha, né? E não consegue. Então, no meio desse paralelo, o Diggory e a Polly ficam com muito medo e tentam fugir. Porém, entretanto, todavia, essa feiticeira vai pra terra, vai pra cidade, pra vida, nossa, normal. Ela não tem poder, né, porque ali não tem isso, mas ela começa a causar muito tumulto, porque ela continua vivendo aquela ideia de orgulho, de eu sou a bambambam e tudo mais. E aí eles conseguem tirar eles do mundo de lá. Só que quando eles fazem isso, eles não entendem ainda o poder do anel ali de transferência, eles caem num vazio. E aqui eu acho que foi o que eu mais fiquei pensativo. Porque, tipo assim, quando eles caem, ela leva, com esse anel, eles levam um cavalo, porque ela estava dentro de uma carroceria, o coceiro, que é o cara que anda com o cavalo, o tio, o André, o Diggory, e a Polly vai junto, e a feiticeira tá ali junto. E eles caem num mundo vazio, num mundo que nada existe. E de repente, ao fundo, eles começam a ouvir um canto, e as coisas começam a nascer e a surgir. Cara, nesse momento ali eles veem o Aslan, que é o grande leão, né? Um leão cantando e o mundo aparecendo. E hoje, no nosso dia a dia, cara, isso no livro traz a gente a criação do mundo, a criação de tudo, Gênesis, puramente dito. E é interessante porque a gente vê na leitura do livro, né, os animais calmos e felizes porque a vida está acontecendo. E eu fico imaginando como que deve ser fantástico se a gente tivesse a oportunidade de ver a criação, Deus criando tudo, Deus desenhando tudo, como que seria lindo, né? Contemplar a beleza. Muitas vezes no nosso dia a dia, com correrias, a gente não consegue se fantasiar como que Deus criou tão perfeito as coisas, né? Hoje no mundo totalmente, vou falar assim, politizado, energizado, com várias visões, várias situações, a gente acaba focando no time A, time B, mas a intenção melhor a gente não aproveita de ver o belo, a gente não aproveita ali de entender todo o processo. E ali Aslan ali começa a cantar, ele começa a trazer tudo, só que infelizmente a feiticeira estava lá, então ela começa a causar o mal em Nárnia, porque Aslan estava criando Nárnia, né? E os animais ali, alguns são falantes, outros não, até o cavalo que estavam com eles, ele é chamado de morango, ele também começa a falar. E o coceiro ali, ele também tem um papel muito importante no livro. E aqui eu vou dar o desdobramento. Aslan nitidamente começa a formular toda a Nárnia, não dá bola para a feiticeira tenta até atrapalhar, mas a magia dele é muito mais forte, né? Ele
tomar um spoiler aqui, pessoal, mas ele representa o próprio Deus, né, Jesus, e aí ele traz toda a ideia dessa criação desses animais e tudo, e ele faz uma assembleia com esses animais falantes ali, e o Dikori fala assim, cara, fala pra Polly, eu preciso avisar o Aslan o que eu fiz, eu preciso dizer a ele o que eu fiz. E aí, incrível que pareça, quando ele chega a Aslan, ele já chega muito triste, muito entristecido, mas ele tem coragem de falar. Ele tem coragem de assumir o seu erro perante ao povo. E Aslan o repreende no meio da assembleia. Aslan fala assim, eu construí Nárnia em alguns minutos ali, algumas horas, e o mal já entrou aqui por conta dos filhos de Adão, né? Eles chamam os humanos de filhos de Adão e as mulheres de filhos de Eva. E nesse ponto ele fala assim, mas não tenham medo, deixem que todo o mal caia sobre mim, mas os humanos precisam viver para corrigir esse erro, né? Então Aslan, ao mesmo tempo que ele repreende ao Dikori, ele também o abraça, porque o Dikori tem um momento de conversa direta com Aslan, ele tá todo com medo, mas quando ele olha para os olhos de Aslan tá com os olhos todo chorando, né? Porque o Dikori teve coragem de revelar o seu pecado, teve coragem de dizer como arrependido ele tá e o que ele precisa. E isso transforma com um sentimento de esperança. E aqui que tá o ponto, né? O Dikori não queria falar que a mãe dele estava doente, né? Que ele queria dizer porque o Aslan podia ajudar ele, mas em momento nenhum ele estava com iniciativa disso, ele estava com receio por conta de toda a falha que ele cometeu ali dentro, né? Do processo dele. E muitas vezes para Deus somos assim, né? Muitas vezes Deus não é que ele espera, vamos falar assim, a gente tem uma importância, mas ele espera que a gente tenha um coração realmente quebrantado, um coração realmente de entrega, um coração que realmente a gente chega para ele e fala assim, cara, eu falhei nisso, eu errei nisso, assumir as nossas culpas, assumir nossos erros, entender que a gente precisa melhorar cada dia mais, precisa se desenvolver cada dia mais. E a gente tem que prestar atenção nos olhos de Deus olhando pra gente. Isso não dá esperança, isso dá os processos da nossa vida. E ali Aslan, não vou entrar em tantos detalhes, ele assume a responsabilidade, o coceiro vira um rei de Nárnia, e por que pareça, é lindo também, que ele fala assim, cara, eu não consigo ser rei. Ele fala assim, por esse motivo eu tô colocando você nesse lugar, porque você não busca um orgulho próprio, igual a feiticeira tinha, né, e tudo mais. E o processo todo acontece com muita leveza, muito bonito, mostra ali o dedo de Deus ali, né, o processo de Deus na renovação. E aí ele fala para o Dikori, olha, você que trouxe o mal, a gente precisa resolver. Então traz um senso de responsabilidade. Nós somos responsáveis também das nossas ações. Não é só Deus que vai fazer tudo, resolver tudo acontecer. E Aslan fala para ele pegar um fruto, uma fruta que é uma maçã, por aquilo que pareça, e essa maçã ela tá num jardim bem longe, né? E ali o Dikori e a Polly vão juntos. Só que o momento ali para pegar essa fruta só o Dikori pode ir. E ali no portão tá assim: entre pelos portões de ouro ou não, apanha meu fruto para o outro ou não. Aquele que roubar ou escalar meus muros sem encontrar desespero junto com o desejo do seu coração. E é aqui que começa. O Aslan pede pro Dikori pegar esse alimento, essa maçã, para ele plantar essa árvore, porque a magia dessa árvore vai expelir a feiticeira de Nárnia. E ela vai ficar num canto, numa região norte lá, e ela não vai atingir os narnianos, né? Então meio que a árvore vai proteger. Porém, essa árvore, ela é uma fruta muito especial. Por quê? O que você tem, que você almeja, ao morder ela te entrega. Só que, por exemplo, a feiticeira, e nesse momento que o Dikori pega essa maçã, a feiticeira aparece. E a feiticeira fala assim, olha, eu comi essa maçã, eu já tenho a juventude. Se você der essa maçã para sua mãe, você vai curar ela. Por quê? Essa fruta, ela tem um nome por trás que chama a fruta da boa intenção. O que acontece? Se o Dikori tivesse comido essa fruta ou tivesse entregado para a mãe dele, a cura ia acontecer. Porém, eles não iam ser preenchidos por aquilo, pela boa ação que fizeram. E quando essa árvore, quando esse fruto não é tomado por ignorância, por orgulho, e porque muitas vezes a feiticeira comeu aquilo por orgulho, isso também reflete a nós também, ao nosso dia a dia.
Muitas vezes a gente tem nossos ídolos, as nossas ambições, e a gente fala assim, poxa, por que eu vou pensar no outro? Eu vou pensar em mim, eu vou focar em mim, eu tô precisando de ajuda. Deixa o outro no tempo dele. Quando ele precisar, ele vai e tudo mais. E infelizmente, esse pensamento é ruim para nós, no nosso dia a dia, né? Esse pensamento não desenvolve a gente, não trabalha a realidade de Cristo. Porque o Cristo, ele sempre apontou a gente focar no próximo, né? Amar nós mesmos, mas também focar no próximo. Nesse ponto, a gente precisa ter esse ponto de processo e entender o que o Dígoro entendeu. Que aquela fruta não era para ele, era para Nárnia. Muitas vezes a gente pensa que às vezes aquele milagre que está acontecendo na vida da outra pessoa e você é o intermediário, que deveria acontecer na sua. Mas olha o que acontece. Quando o Dígoro ele enfrenta ali a feiticeira, ele consegue escapar dela, ele entrega para o Aslan, o Aslan devolve a fruta para ele, porque ele falou assim, cara, você devolveu algo que não era seu e por conta disso eu também vou te abençoar. Leva essa fruta para sua mãe e a sua mãe vai comer e ela vai ser curada. E aí, quando o Dígoro volta para a Terra, que tá tudo bem, ali, Nárnia tá protegida nesse começo da história, né? A mãe dele come, a mãe dele vive e ela cura naquele processo, né? Ela se cura e vivendo naquele mundo da Terra, sem magia, sem nada, né? Toda a magia de Nárnia fantasiou ali tanto a Polly como o Dígoro e eles meio que estavam tristes, mas ao lembrar do olhar de Aslan, o coração dele sempre se enchia de esperança, sempre entendia aquilo. Muitas vezes a nossa vida é isso, né? Muitas vezes a gente espera algo extraordinário de Deus acontecer, mas às vezes o ordinário de Deus nos deveria nos trazer uma alegria. Às vezes o ordinário de Deus, e sempre, tem que nos deixar mais alegres por isso. E ali o Dígoro aprendeu sobre isso, né? Ele encontrou a felicidade. E aí o resto dessa maçã, sem poder nenhum, mas era uma maçã narniana, ele planta, e aí nasce a árvore e tudo mais, só que essa árvore não remete ali um poder de fato, né, de cura e tudo mais. Porém, antes dessa árvore nascer, ele pega esses anéis que o tio dele colocou, para eles não precisarem voltar, para a feiticeira e tudo mais, e ele coloca ali esse anel ali, perto dessa árvore. O que acontece? As raízes dessa árvore grudam no anel. Então, tipo assim, o anel fica dentro dessa árvore que trouxe essa ideia da maçã. E também, novamente, a obediência, né? A obedecer à direção de Deus é importante. Dígoro, ele obedeceu à direção de Deus, por isso ele foi agraciado, a graça veio. E eu lembro sempre que a gente precisa obedecer, independente da situação. A gente tem ali na Bíblia várias situações. A gente tem uma situação de Saul, que Deus mandou ali, Samuel destruiu ele para ir destruir, não pegar os despojos, mas ele começa a fazer sacrifícios a Deus. E aí Samuel fala uma frase muito forte, ele fala para Saul assim, obedecer antes de sacrificar. E a gente precisa obedecer. É um ponto muito interessante também que o livro traz. Isso aqui é só uma pincelada, pessoal. Pode se aprofundar aí nesse processo e a gente vai andando nesses episódios, nesses 7 livros. Então, esse primeiro livro, O Sobrinho do Mago, conta a história de como foi ser o pontapé inicial do próximo livro, que é o livro mais conhecido, que é do filme. Por quê? O que acontece? Essa árvore, com o tempo, ela apodrece. Ela não fica melhor, ela não fica boa. E lembra, não esquece o detalhe, o anel está na raiz da árvore. O que acontece? O Dígoro conhecia um marceneiro muito bom, carpinteiro, né? E ele faz ali um guarda-roupa do que restou dessa árvore. E aí ele descobre que esse guarda-roupa fica com esse poder das pessoas se transacionarem entre o mundo de Nárnia e o mundo que eles vivem. E ali esse guarda-roupa vai continuar na história, vai vivenciar nesse sítio e a gente vai seguir. Então isso foi só um pouquinho do Sobrinho Mago, da história de Nárnia. Eu queria trazer, e estou muito empolgado com isso, porque muitas vezes a gente fala assim, cara, não tem história muito legal, assim, não é questão nem histórias bíblicas, né? Mas às vezes a gente fala assim, sinto falta de livros, ainda mais a juventude, mas até eu, assim, eu gosto de ler livros de fantasia, ler histórias e tudo mais. Isso é legal, dá pra gente distrair a cabeça, ter um entendimento. E Nárnia traz isso, né? Nárnia traz muito escrito isso. É a nossa cara, né? Ele traz sobre Jesus
e ele consegue fazer de uma maneira suave, simples, sem pesar o entendimento. E tem a fantasia, tem batalhas e tem lutas, tem lições, então muita coisa a gente pode aprender. Esse é o Sobrinho Mago, esse é o primeiro livro dos 7. Espero que vocês tenham gostado. De novo, curta, compartilha, comenta, nos siga no Spotify, também no YouTube, ativa o sininho, se inscreve. E agradeço, pessoal. Esse foi o Entre Mundos e Versículos, Mundo do Livro. A gente vai ter 7 desses episódios, e a gente só foi o primeiro. E o guarda-roupa surgiu através de uma obediência de graça. E a gente vai entender o que o Evangelho pode ser tão poderoso até no mundo da ficção cristã. C.S. Lewis, ele consegue trazer todo esse entendimento, e ali, nesse pequeno livro, ele trouxe sobre a criação, sobre o nascimento de Nárnia, sobre a questão da obediência, e os próximos a gente vai ter mais aprofundamento. Espero que vocês gostem. E claro, se vocês têm algum ponto, alguma coisa que vocês queiram trazer, pode colocar no comentário. Agradeço, nos ajuda muito no canal. E Deus abençoe vocês. E amém. Até a próxima quinta.